Olá, pessoal! Hoje nós vamos a mais uma videoaula. Falaremos hoje da relação e função do primeiro grau. Quando estudamos função em matemática, é importante compreendermos o que é uma relação, pois a função nada mais é do que a relação entre dois conjuntos. Isso não significa que toda relação seja uma função. Para que uma determinada relação seja função, é preciso seguir algumas regras. Exemplo: dado dois conjuntos A e B. O A ele é composto pelos elementos 0, 1, 2 e 3, e meu conjunto B pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Atribuímos a relação A em B. Isso significa que os elementos de A estão relacionados aos elementos de B. Pelo diagrama de Venn, eu tenho então aqui meu conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3, e meu conjunto B com os elementos 3, 4, 5 e 6. Da relação feita acima, podemos tirar um conjunto formado pela relação dos elementos de A em B. Então, eu tenho aqui a relação o 0 com o 3, o 1 com o 4, o 2 com o 5 e o 3 com o 6. O conjunto R da relação, ele é formado pelos elementos de A e de B, formando pares ordenados. O primeiro número de cada par, ele é chamado de domínio da relação, e o segundo é a imagem da relação. Assim, são formados mais dois conjuntos da mesma relação. O conjunto domínio, que ele é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3, e meu conjunto imagem, que ele é composto pelos elementos 3, 4, 5 e 6. A relação de A e B também pode ser representada das seguintes formas: por pares ordenados, 0, 3, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, ou podemos colocar esses pares ordenados em formas de gráficos. O gráfico cartesiano, que eu tenho aqui, que eu tenho no meu eixo X o meu domínio e no meu eixo Y a imagem. Ou nós temos também o diagrama de Venn, onde eu tenho meu primeiro conjunto composto pelo X, que é o domínio, e meu conjunto Y, que ele é composto pela minha imagem. Diagrama de flechas. Dados conjuntos A e B, A ele é composto pelos elementos 2, 3 e 4, e meu conjunto B, formado pelos elementos 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu vou formar uma relação R, onde ele terá um par ordenado XY, tal que ele é pertencente ao plano cartesiano A cartesiano B, tal que meu y é igual a 2x mais 1. Então, no meu conjunto A, ele representa os meus elementos x. Então, 2, 3 e 4. Esses elementos 2, 3 e 4, eu vou substituir aqui no lugar do x para eu achar o meu y. Exemplo, eu pegaria o 2, faria aqui 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí eu pegaria o 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Pegaria o meu 4, eu faria 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Vejamos aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 2 com 5, 3 com 7, 4 com 9. Essa é a minha relação. No meu diagrama de Venn, eu vou fazer a relação, então, na forma de flechas. Então, eu vou fazer o meu 2, eu vou ligar com o 5, o meu 3 eu vou ligar com o 7 e meu 4 eu vou ligar com o meu 9. Então, D eu vou chamar de domínio, que são compostos pelos elementos 2, 3 e 4, são os primeiros elementos da relação R. Nós temos o contradomínio, que é o meu conjunto B, que ele é composto por todos os elementos 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E nós temos a imagem, que são os elementos do meu conjunto B que fazem parte da relação, que são o 5, o 7
e o 9. Exemplo: dados os conjuntos A e B. Eu tenho o A agora composto pelos elementos 1, 3, 4 e 7, e meu conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 5 e 9. A relação agora, eu vou formar pares ordenados também pertencente ao plano cartesiano, só que agora o meu y é igual ao valor de x menos 1. Então, esses valores que eu tenho no meu conjunto A, eles representam os elementos x. Então, x1, x3, x4 e x7. Se x for 1, 1 menos 1 é 0. Se x for 3, 3 tiro 1 é 2. Se x for 4, 4 tiro 1 são 3. Se x for 7, 7 tiro 1 são 6. Então, ficaria assim, ó. Vamos lá. Se eu pegar aqui, vou pegar aqui, então, o 3, tiro 1, dá 2. Eu vou ligar com o 2, porque é o que eu tenho ali. O 4, 4, tiro 1, são 3. Eu vou ligar o 4 com 3. Se eu fosse pegar o 1, pessoal, o 1, tiro 1 dá 0. Eu não teria o 0 aqui para ligar, por isso que eu não coloquei ele. E o 7, se eu colocar o 7 aqui, 7 tiro 1, 6, eu não coloquei, porque no meu conjunto B eu não tenho. Então, eu tenho aqui meu conjunto A, composto pelos elementos 1, 3, 4 e 7. Meu conjunto B, que ele é composto pelos elementos 2, 3, 5 e 9. E a relação, que é o 3 ligado com 2 e o 4 ligado com o 3. Domínio da relação, né? O domínio, ele é composto pelos elementos são os primeiros elementos da relação aí que eu tenho. Então, são 3 e 4. O meu conjunto B, ele é composto pelos elementos aí. Vamos lá. 2, 3, 5 e 9 são os elementos do meu conjunto B. E a imagem seria o 2 e o 3, que são os elementos que fazem parte da minha relação. Gráfico cartesiano. Dados conjuntos A e B, o A ele é composto pelo 3, 4 e 7 e o B 2, 3, 5 e 9. Então, a relação anterior é o par ordenado 3 e 2 e 4 e 3. Vamos representá-los no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. O eixo X seria o meu domínio, o eixo das abscissas, e o meu eixo Y, o eixo das ordenadas, que é onde fica a minha imagem. Então, eu vou ligar aqui, ó, o meu 3, que é o x3, o y2, e o par ordenado x4, y3. Função do primeiro grau. Definição de uma função utilizando o diagrama de Venn. Função f entre os conjuntos A e B é um conjunto formado por todos os pares ordenados x, y do produto cartesiano entre A e B, que obedeçam a uma determinada condição ou relação, onde x representa todos os elementos de A e o meu y, né, os meus elementos do meu conjunto B. Seja A e B conjuntos não vazios. Função é uma relação binária em que cada elemento x do meu conjunto A corresponderá a um único elemento y do meu conjunto B. A gente lê da seguinte forma: função A em B. Y igual ao f de x. Lê-se y é função de x, com x pertencente a e y pertencente a B. Então, meu A seria o meu domínio e o meu B, o meu contradomínio. Exemplos. Aqui no meu diagrama de Venn, meu conjunto A, eu tenho os elementos 1, 3 e 4. Na relação 1, o meu conjunto B, eu tenho os elementos 2, 3 e 5. Então, eu tenho 1 ligando com 2, o 3 ligando com 3 e o 4 ligando com o 5.
A relação 1 é uma função de A em B, pois cada elemento do meu conjunto A corresponde a um único elemento do meu conjunto B. Domínio conjunto A contra domínio conjunto B e imagem 2, 3 e 5. Nesse exemplo B aqui, eu tenho o seguinte: eu tenho no meu primeiro conjunto o 1 ligando com o 2, o 3 ligando com o 3 e o 4 ligando com o 3. É uma função de A em B, pois cada elemento do meu conjunto A corresponde a um único elemento em B. Agora, observem esse exemplo C aqui. Nessa relação 3, eu tenho 1 ligando com o 2, eu tenho 3 ligando com o 3 e o 3 ligando com o 5. Não é uma função de A em B, pois do elemento 3 corresponde a 2 elementos no meu conjunto B. Então, não é função. Nesse elemento D, eu tenho aqui meu conjunto A com o elemento 3, meu conjunto B com os elementos 2, 3 e 5. Então, eu tenho 3 ligando com o 2, o 3 ligando com o 3 e o 3 ligando com o 5. Também não é uma função de A em B, pois o elemento 3 do meu conjunto A corresponde a 3 elementos no meu conjunto B. Tem 3 imagens, então não é função. E esse último exemplo aqui eu tenho meu conjunto A e meu conjunto B numa relação 5, onde o meu elemento 1 está ligado com o 2, o meu elemento 3 está ligado com o 3 e meu elemento 3 também está ligado com o 5. Não é função de A em B, pois o elemento 4 do meu conjunto A não corresponde a um único elemento em B, ou seja, ele sobrou sem ser relacionado, fora que no meu elemento 3 também, ele tem 2 imagens no meu conjunto B, portanto, não é uma função. Quais diagramas representam funções? Vejamos aqui. Nesse primeiro conjunto A, vejam que todos os meus elementos do meu conjunto A têm uma imagem em B, então ele é uma função sim. Nesse segundo exemplo aqui, observem que no meu conjunto A sobrou o meu elemento 4 nesse conjunto A sem ter uma imagem em B. Ele não foi relacionado a nenhum elemento em B, então ele não é função. Esse terceiro exemplo aqui, observem que o 3 está ligado com o 3, então ele é uma função, ele tem uma imagem em B, então ele é função. Nesse elemento D, nesse exemplo D, eu tenho o conjunto 6, né, o conjunto A, onde o elemento 6 está ligado com o menos 12 e está ligado com o 12. Observem que ele vai ter, esse 6, 2 imagens no meu conjunto B. Então, ele não é função. Nesse exemplo de conjunto E, eu tenho aqui meu conjunto A composto pelos elementos 4, 7 e 2 e o meu conjunto B composto pelos elementos 8 e 3. Observem que do meu conjunto A, de cada elemento, ele parte uma única flecha para B, ou seja, ele vai ter uma única imagem, ele é função. E nesse último exemplo, observem aqui que no meu conjunto A ficaram elementos sem serem relacionados a B. Então, ele não é função. Vamos falar um pouquinho agora do domínio, contradomínio e imagem. Domínio, contradomínio e imagem são conjuntos numéricos que apresentam os elementos definidos por uma função. Nessa definição, o conjunto A ele é chamado de domínio, o conjunto B, contradomínio, e existe ainda um subconjunto de B que é chamado imagem. Considerando essa função A em B, nós temos aqui meu conjunto A, os elementos 1, 3 e 4, e meu conjunto B, os elementos 2, 3 e 5.
Então, o domínio da função é o meu conjunto A, que ele é composto pelos elementos 1, 3 e 4. O meu contradomínio da função, meu conjunto B, que são os elementos 2, 3 e 5. E a imagem são os dois elementos que foram relacionados a B, que é o 2 e 3. Então, o domínio da função A. É assim que a gente lê, domínio da função A. Contradomínio da função F e a imagem da função F. Sejam os conjuntos. Vejamos aqui, eu tenho dois conjuntos A e B. E a relação que eu quero que vocês façam é um par ordenado, tal que o A cartesiano B, onde eu vou ter um Y, que é uma imagem, onde o X tem que ser menos 2. Então, vejamos aqui. Eu tenho aqui, ó, x menos 1 aqui. Se eu tirar menos 1 menos 2, eu vou ter menos 3. Menos 3 eu tenho no meu conjunto B, então eu tenho o par ordenado menos 1 e 3. Aí, eu vou fazer isso com cada um dos elementos, mas ele vai ter que estar todos relacionados no meu conjunto B aqui. Exemplo, 0. 0 tiro menos 2, dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. 2, eu vou tirar 2, dá 0. O 3, eu vou tirar 2, eu vou botar 1. Então, eu tenho todas as relações aqui representadas pelos pares ordenados. Quando eu monto o diagrama de Venn, eu tenho meu conjunto A com todos os elementos dele aqui, eu tenho meu conjunto B com todos os elementos deles aqui. E tenho a relação, ó, o menos 1 com o 3, o 0 com menos 2, o 1 com menos 1, o 2 com 0 e o 3 com o menos 1. Essa relação é uma função, pois todos os elementos do meu conjunto A têm uma imagem em B. Domínio conjunto A, contradomínio conjunto B, e a imagem são apenas os elementos onde chegaram as flechas. Então, que seria o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Pessoal, esse 2 que eu coloquei aqui está errado, desconsidere ele, tá certo? Imagem de um elemento. Considerando a função f de x igual a x mais 2, temos, se x é igual a 1, eu vou pegar esse 1 que está aqui e substituir nesse valor de x que está aqui. Vejamos. Então, eu vou ter aqui, ó, f de 1, então eu vou trocar esse x aqui por 1, então vai ficar 1 mais 2, 3. A imagem de 1 é 3. Se x é 2, menos 2, eu vou trocar este x por menos 2 e esse aqui por menos 2. Vejamos aqui. F de menos 2 é igual a menos 2 mais 2, que é igual a 0. Então, a imagem de menos 2 é 0. Considerando esse outro exemplo que eu tenho aqui, f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 3. Se x é igual a 3, eu vou trocar esse x que tem aqui no f, vai ficar f de 3 igual a 2 vezes 3 ao quadrado menos 3. Vejamos. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes 3 ao quadrado menos 3. Então, vai dar de menos 18 menos 3 menos 21. Então, a gente diz que a imagem de 3 é o menos 21. Olha lá. Esse último exemplo que eu tenho aqui, eu tenho x igual a menos 1. Então, eu vou ter f de menos 1 igual a menos 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3, que vai dar menos 5. Portanto, a imagem de menos 1 será menos 5. Raiz ou zero de uma função. Dado uma função f de a em b, chamamos raiz ou zero da função todo elemento de a cuja imagem é zero. Então, na função f de r, dada por f de x igual a x mais 2, nós temos o seguinte: se x é igual a menos 2, a gente vai substituir, vai dar menos 2 mais 2 igual a 0. Então, portanto, menos 2 é a raiz de uma função, ou seja,
é o zero da função. Na função f de r em r, dada por f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 3, se nós substituirmos o x por 3, nós teremos o seguinte, que o x é igual a menos 21. Portanto, 3 não é raiz da função, pois a imagem de 3 seria o menos 21 aí. Então, não deu zero, tá? Para que seja a imagem teria que dar zero, e 21 é diferente de zero. Função polinomial do primeiro grau. Definição. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função de R em R dada por uma lei de formação, ou seja, essa lei de formação seria f de x igual a y, que é a própria f de x, que é igual a ax mais b, onde a e b são números reais dados e o a tem que ser diferente de zero. Senão não vai existir a função. Exemplos. Eu tenho aqui, ó, f de x igual a 5x menos 3. Então, eu tenho, observem que o valor de 5 é o valor que ocupa o valor de a aqui. Então, a é 5 e o b é menos 3. Para essa segunda função que eu tenho aqui, menos 2x menos 7, o valor de a é menos 2 e o valor de b é menos 7. Na função igual a 11x, o valor de a é 11 e o valor de b é 0. Então, toda função polinomial, ela tem uma lei de formação, tá? Onde ela é composta por um número multiplicando o x e um número sozinho, que é o termo independente que a gente fala. Para construir o gráfico da função do primeiro grau, devemos atribuir quaisquer valores reais para x, para que possamos encontrar os valores correspondentes ao y. O gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, podendo ser crescente ou decrescente. Vejamos esse exemplo. Construir no plano cartesiano o gráfico da função polinomial do primeiro grau, onde y é igual a 2x, considerando x um número real qualquer. Então, vejamos aqui, ó. A é igual a 2, portanto, A é maior que 0. Isso vai ser importante vocês saberem para a gente saber depois se a função é crescente ou decrescente. Então, eu tenho aqui, eu atribuí na minha tabela a x aqui, qualquer valor aqui. E aqui no meu y, que eu coloquei errado aqui, pessoal, eu vou ter o correspondente ao que eu achei aqui. Então, para cada valor de x, eu vou achar um y correspondente. Então, por exemplo, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Eu tenho os pares ordenados que eu encontrei aqui. Traçando o gráfico, eu tenho ponto aqui no meio 0, 0. Eu tenho 1 com o 2, o menos 1 com o menos 2. Eu tenho 2 com o 4 aqui em cima e o menos 2 com o menos 4. Quando eu ligo esses pontos, observem, eu tenho uma reta. Essa reta é o gráfico da função de primeiro grau. Neste caso, essa função ela é crescente. Ela é crescente porque o valor de A ele é maior que 0. Nesse exemplo 2 aqui, eu tenho uma função de x, onde eu tenho o y igual a menos 3x. Vejam que o valor de A, ele é menos 3, então A, ele é menor que 0. Observe que eu tracei o gráfico aqui, faz de conta que nós já atribuímos o valor. Quando eu traço o gráfico, observe o posicionamento dele. Ele está inclinado, essa inclinação aqui, porque o A, ele é menor que 0,
essa função ela vai ser decrescente. Analisando a função do primeiro grau pelos seus pontos importantes. Para analisarmos uma função, devemos, primeiramente, determinar o zero de uma função. Para isso, eu tenho que fazer um y igual a zero. E usar essa equação onde eu tenho y igual a ax mais b. Determinar se a função ela é crescente de acordo com o valor de a. Se a for maior que zero, ela é crescente. Se o a for menor que zero, ela é decrescente. E analisar o comportamento quando o y é igual a zero, quando o y ele vai ser maior e quando o y ele é menor que zero. Não esqueçam que o y nada mais é do que a imagem. Exemplo 1 e 2 aqui para vocês. Dada a função y igual a x menos 5, vamos obter os valores reais de x para os quais a é igual a zero, b maior que zero, y maior que zero e c eu tenho y menor que zero. Primeiro faça o cálculo do zero da função, fazendo y igual a zero. Então, eu vou trocar esse y aqui por zero. Ele vai ficar assim. Zero igual a x menos 5. Se eu passar o x para o primeiro membro, né, eu vou ter o seguinte, ou o menos 5 para o primeiro membro, eu terei x igual a 5. Segundo face, como a é igual a 1, né, e 1 ele é maior que zero, a função ela é crescente. Depois dos dois fatos que a gente já calculou, que é o zero da função, e descobrimos que a função é crescente, nós vamos construir o gráfico com esses dados. Então, eu tenho aqui, ó. Não é necessário, pessoal, colocar o eixo x e o eixo y. Só o x é o suficiente, tá? O eixo y eu posso retirá-lo daqui. Então, eu coloco aqui, ó, no meu eixo x, o 5. Como a função é crescente, ela vai ter esse posicionamento, ela vai ficar sempre nesse posicionamento aqui. E eu vou olhar aqui no meu eixo x, ó, o 5 tá aqui. Então, para este lado de cá, que eu tô olhando, à direita do 5, o x é maior que 5. E à esquerda do 5, eu tenho x menores que 5. Se eu analisar quando o x é maior que 5, o meu gráfico vai crescendo. Então, o meu y aqui, ele é maior que zero. Se eu olhar meu gráfico para a parte de baixo, vejam que no x menores que 5, o meu gráfico vai diminuindo aqui. Então, eu tenho meus y menor que zero. Então, eu coloco da seguinte forma. Eu tenho aqui, quando o y ele vai ser igual a zero? Quando o x é igual a 5. Quando que ele vai ser maior para todo o x real, né? Onde os x são maiores que 5. Ou eu posso escrever para x maiores, né? No intervalo, né? X pertencente a reais, tal que os x maiores que 5. E quando ele vai ser menor que zero? Para x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser aqui, ó, menores que 5. Exemplo 2, eu tenho a função y igual a menos 3x mais 5. Eu vou fazer a análise também aqui para x igual a zero, ou y igual a zero, o y maior que zero e o y menor que zero. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o zero da função, trocando o y por zero. Então, eu tenho aqui 0 igual a menos 3x mais 5, passei o 3x para o primeiro membro, fiquei com 3x igual a 5, x igual a 5 terços. Como a ele é menos 3 e menos 3 ele é menor que zero, a função ela é decrescente.
nós vamos fazer um gráfico onde a gente irá traçar aqui só o eixo X. Então, eu tenho aqui, tracei. Marco o ponto 5/3, aqui é onde corto o eixo X. Se eu olhar à direita do 5/3, né, ele vai ser maior que o 5/3, veja que o meu Y vai estar diminuindo a imagem. E à esquerda, eu tenho x menores do que o 5/3, observe que o meu y ele está aumentando. Então, eu tenho a seguinte situação. Quando o y é igual a zero, ele vai ser igual a zero quando ele cortar o eixo x, então, quando o x é igual a 5/3. Quando ele vai ser maior que zero, meu y, ele vai ser maior que zero, observem, o y maior está subindo aqui, ó, para x menores do que o 5/3, ele está indo à esquerda. E quando o meu y vai ser menor que zero, para x maiores, observe a minha setinha aqui embaixo, ó, para x maiores que 5/3.